Estamos passando por um momento difícil. A pandemia afetou a vida de muitas pessoas. O cenário que vivemos é de dor e angústia. O vírus se espalhou pelo mundo e crianças, jovens, adultos e idosos foram afetados de várias maneiras. A pandemia fechou as portas de nossas igrejas, mas a igreja não está fechada. Ela continua alimentando seus filhos e filhas através da oração, da palavra e das celebrações transmitidas pelas redes sociais. O coronavírus é apenas um lembrete de que o pecado nos trouxe barreiras sociais, resultando em desajustes em nossas sociabilizações. A nossa rotina diária mudou completamente. A taxa de desemprego aumentou muito. Em alguns lugares do Brasil e do mundo, muitas pessoas estão passando fome. Durante esse período, muitas igrejas ajudaram muitas pessoas com alimentos e com apoio emocional, pois muitas famílias estavam perdendo seus entes queridos devido ao coronavírus. Muitas pessoas ficaram desesperadas e decidiram buscar a Deus. Uma procura insaciável pela cura estava fazendo com que muitas pessoas acreditassem em qualquer coisa. E devido a isso, muitos líderes religiosos aproveitaram da situação. Pastores dizendo que são imunes ao coronavírus por causa de sua fé. E falsos profetas prometendo a cura por meio de vendas de objetos ou de alguma outra forma mística. A polícia do Rio Grande do Sul investiga se houve crime de charlatanismo por parte de uma igreja de Porto Alegre que prometeu imunizar fiéis contra o novo coronavírus. No domingo, a igreja lotou para o culto. O aviso nas redes sociais convocava fiéis com a promessa de proteção contra o novo coronavírus, causador da doença Covid-19. Isso aconteceria através da aplicação de um óleo consagrado. O meu Jesus vai tirar a máscara da China, da Itália, da América, da França, da Alemanha, do Brasil, aonde tem profeta. Deus está em movimento. A religião é livre no nosso país, né? Mas o crime de charlatanismo seria inculcar uma ideia de que aquilo promoveria uma cura. Em vídeos divulgados na internet, Valdemiro Santiago oferece, por até R$1.000, grãos de feijão que poderiam curar pacientes graves da Covid-19. O suposto milagre chegou ao Ministério Público Federal. A Procuradoria da República conseguiu que os vídeos em que o pastor oferece o feijão milagroso fossem retirados da internet. Em um deles, Valdemiro Santiago de Oliveira, da Igreja Mundial do Poder de Deus, oferece aos fiéis feijões que, segundo ele, curam casos graves da Covid-19. Você vai semear essa semente, ela vai nascer e na planta que nascer vai estar escrito "Você toma bênção". Mas isso é enganar? Não, você que está enganado. Você viu, na última reunião de bispos e pastores, um laudo médico, gente curada de coronavírus, e no estado terminal, né? Podemos dizer assim, gravíssimo. E Deus operou e fez maravilha. E está ali o exame para quem quiser. E como não podia deixar de ser, o remédio milagroso do pastor tem preço, e bem alto. O propósito que eu vou fazer é de R$1.000 para cada um. E muitos que estão me assistindo também vão fazer de R$1.000. E outros vão fazer de R$500. E finalmente outros vão fazer de 200 e até R$100. E veja mais essa. Tem até semente com o meu nome da bispa.
as igrejas começaram a fazer lives para transmitir os cultos, e muitas pessoas foram alcançadas por meio dessas transmissões. A palavra de Deus foi compartilhada em vários lugares por meio das redes sociais, e a procura de pessoas em congregar nas igrejas aumentaram muito. Cerimônias de casamentos adiadas, igrejas fechadas e celebrações religiosas suspensas. As pessoas estavam confinadas em suas casas sem poder sair para cultuar e adorar a Deus. Mas muitas pessoas foram alcançadas com pregações e louvores durante as transmissões. E o desejo de buscar a Deus durante a pandemia aumentou bastante. Algumas pessoas estavam buscando a Deus por vários motivos. Nos momentos mais difíceis de nossas vidas, precisamos de alguém que nos ajude a vencer as nossas dificuldades. E quando se trata de alguma doença, procuramos o médico. Mas, quando não há mais solução, a nossa única esperança é Deus. Homens e mulheres entregaram as suas vidas a Jesus Cristo após serem curados do coronavírus. E muitas igrejas receberam essas pessoas com muito amor. Mas a igreja sofreu muitos ataques. Muitas igrejas foram perseguidas pelo governo em alguns lugares do mundo. O pastor canadense Tim Stevens foi preso na segunda-feira, dia 14, depois que sua igreja clandestina se reuniu pela segunda semana consecutiva após o fechamento de seu campus por violar as regras do Covid-19 da província. Stevens foi preso por essa violação em maio, embora fontes revelam que os serviços de saúde de Alberta foram obrigados a retirar as acusações, pois uma ordem judicial formal nunca foi entregue a Stevens. Com um helicóptero da polícia e carros patrulha circulando o perímetro de seu local de serviço ao ar livre, embora não avançando no serviço, a congregação da Igreja Batista de Fairview continuou a adorar. Na segunda-feira, 14 de junho, a polícia de Alberta prendeu o pastor Steve, enquanto sua família assistia impotente. Somente quando um risco significativo é identificado ou a não conformidade continua, é observada que a HS recorre à ação de fiscalização, declarou um comunicado à imprensa de Calgary à polícia de Alberta. O comunicado identificou o reconhecimento da polícia ao desejo das pessoas de participarem de reuniões religiosas, mas disse que, por causa da pandemia global, todos devemos cumprir as ordens de saúde pública para garantir a segurança e o bem-estar de todos. A esposa de Steve, Raquel, disse em um Twitter que ele recusou a condição de fiança e permanecerá sob custódia até o próximo julgamento em 28 de junho. Estamos abalados, mas nossa fé não, escreveu ela. Estamos tristes, mas sempre nos alegrando. Na providência de Deus, a prisão de Tim nos fortalecerá na fé e nos encorajará a amar e a obedecer a Cristo, custe o que custar. Na China, algumas igrejas foram derrubadas durante a pandemia. O governo aproveitou que ninguém estava frequentando os templos e decidiu demolir. Em meio à pandemia, os pastores ficaram revoltados com a atitude covarde do governo chinês em derrubar os locais de culto sem avisá-los antes. Em meio a essa pandemia, houve a redescoberta da igreja doméstica. Muitas famílias voltaram a fazer cultos em seu lar. A oração e a leitura da palavra de Deus estava se tornando um hábito para muitos.
Mas, mesmo assim, muitas pessoas foram perseguidas e até presas por fazerem culto doméstico. Por outro lado, muitas boates estavam abertas e as festas clandestinas não eram interrompidas. Mas, quando se trata de algo relacionado a Deus, as autoridades querem restringir a nossa liberdade religiosa. Houve arrependimento e mudança de vida de muitas pessoas durante essa pandemia, mas nem todos entenderam que tudo o que está acontecendo no mundo é um aviso de Deus para a humanidade. O pecado afetou toda a criação e precisamos confiar em Deus, mesmo diante dessa pandemia, pois Ele sabe o que está fazendo. Essa pandemia é um aviso de Deus para que as pessoas se arrependam de seus pecados. E precisamos fazer isso o mais rápido possível, antes que seja tarde demais.